Olá, meninos e meninas do canal da Química, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade às resoluções de exercícios de física e eu vou resolver hoje o exercício 54 do capítulo 8, que é um exercício de conservação de energia. No nosso canal você também vai encontrar uma playlist com resoluções de outros exercícios, então se você quiser é só dar uma olhadinha nessa playlist, belezinha, galera? Então vamos deixar de conversa e vamos logo para o nosso vídeo de hoje. Fiquem ligados aí, hein? Nesse exercício 54, o que que diz? Diz que uma criança que pesa 267 newtons, veja que aqui ó, está em newtons. Isso quer dizer que o peso da criança, que é igual a 267 newtons, já é massa vezes aceleração. Isso aqui já é a resultante. Se eu estou falando de peso, já é a força, né? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, tomem só um cuidado com isso, tá? Então, 267 newtons já é a força-peso da criança. Ela desce e escorrega, vou colocar esse escorrega aqui. Então, imagina que a criança está aqui e ela desce num escorrega de 6,1 metro. Então, veja, isso aqui, ó, é 6,1 metro. Esse escorrega, ele faz, diz aqui, ó, que faz um ângulo com a horizontal aqui de 20 graus, tá? Então, um ângulo com a horizontal de 20 graus. O coeficiente de atrito entre o escorrega e a criança é de 0,10, que é 0,10, tá? O coeficiente, não esqueça, é μK, né? Tanto que aqui, ó, não tem unidade, diferente do problema anterior. O problema anterior estava falando de força de atrito cinético, que é o FK. Aí, sim, eu estou falando em força, é Newton. Só que agora ele não está me dando a força, ele está me dando o coeficiente, que é μK, né? Como é que eu sei? Ah, não tem unidade, né? Esqueci, primeiro que ele está dando o nome, que é o coeficiente de atrito cinético, né? Mas para você não se confundir, quando é força, tem Newton. Quando é coeficiente, não tem, tá? Aí ele pergunta aqui na letra A, ele pede, então, letra A, vou colocar aqui do lado, qual é a energia transformada em energia térmica? Veja o que é que ele fala em atrito, né? Se tem atrito, né? Você tem a transformação da força de atrito em energia térmica, né? E é isso que a gente precisa descobrir, essa é a letra A. Na letra B, o que que ele pede? Ele pede, se a criança começa a descida no alto do escorrega, com uma velocidade de 0,450 metros por segundo, então veja, se ele está dando aqui essa velocidade, se é a criança começa a descida, significa que é a velocidade inicial. Então, se ele fala que a velocidade inicial é 0,57 metros por segundo, qual é a sua velocidade, ou seja, a velocidade da criança ao chegar no chão? Ou seja, ele quer saber qual é a velocidade no instante, né, antes dela chegar no chão, porque a partir do momento que ela parou, a velocidade é zero, né? Mas no instante antes dela parar, né? Então, qual é a velocidade final? Isso é o que ele pede na letra B. Então, na letra B, velocidade final. Beleza, gente, olha só. Aqui a gente pode, qual a diferença básica entre esse problema, antes até da gente analisar tudo isso, qual a diferença básica, estou falando de conservação de energia, mas qual a diferença básica entre esse exercício e o anterior que a gente fez? Nesse caso, ele fala que a criança está escorregando, certo? No exercício anterior, a gente tinha que é o exercício 48, a gente tinha um plano inclinado e tinha uma caixa descendo. Só que tinha uma força que estava atuando, né, além do sistema isolado, né, da gravidade, energia potencial, energia cinética, você tinha uma força externa atuando. Nesse caso, não tem nenhuma força externa atuando, tá? Então, aqui, essa é a diferença. Aqui, você tem a criança descendo, e naturalmente, ela parou ali e começou a descer, né? Tipo, ela encostou ali no escorrega e começou a descer. Então, aqui você não tem nenhuma força externa atuando. Mas quando a gente pensa que o trabalho é somatória das energias, se eu estou pensando no sistema isolado, quando sobe por exemplo, sobe a energia cinética, diminui a energia potencial. Como não tem nenhuma força externa aqui, então o trabalho externo é igual a zero. No exercício anterior, tinha um valor desse trabalho externo porque você tinha uma força externa. Nesse caso aqui não tem, tá? Então, o que que acontece? Então, nesse problema, eu vou arrumar direitinho aqui, tá? Nesse problema, eu posso dizer que o trabalho, né,
vai ser igual à somatória das energias. Quais são as somatórias das energias? Energia mecânica mais a variação da energia térmica, mais a energia interna. Aqui não tem nada de energia interna, estou falando de um sistema isolado, né? Então, aqui vai ser a somatória da energia mecânica mais a energia térmica, tá? E aqui, esse trabalho, como eu não tenho força externa, vai ser igual a zero, né? Então, zero vai ser igual a ΔE MK, ou ΔE, né? ΔE mecânico, mais o delta da energia térmica. Tá, beleza, agora vamos lá porque o problema, então essa é a primeira diferença que eu queria mostrar para vocês entre esse problema e o anterior. Agora, vamos aqui analisar aqui a letra A. Quando ele pede na letra A, ele pede qual é a energia transformada em energia térmica. Ou seja, o que é transformado em energia térmica? É a força de atrito, não é isso? Então, quando eu quero saber a energia térmica, eu tenho o quê? Eu tenho a força de atrito cinético vezes o ΔX, certo? Que é o quanto, ou a distância, né? Aqui tem referência que chama de D, tem referência que chama de ΔX, né? Que é o quanto ele percorre, o deslocamento que ele tem, né? Então, ficar vezes ΔX. Beleza, só que veja que eu não tenho a força de atrito, ele não me dá a força de atrito direto, ele só me dá o Mi. Não é isso? Então, vamos lembrar como que eu calculo, vou até colocar com outra cor aqui, como que eu calculo a força de atrito? Ela é o Mi cinético, né? O MK aqui, o Mi cinético vezes a normal, tá? Então, como é isso daqui, eu já vou substituir na de baixo. Então, eu vou ter aqui, ó, energia térmica vai ser igual a 1.000K vezes a normal, tá? Vezes o ΔX. ΔX, beleza, que é o que tá aqui. Aí é isso que a gente vai precisar determinar. Então, essa é a letra A, tá? Aí, o MK, eu sei que é 0,10, o problema me deu. Agora, eu preciso descobrir a normal aqui, gente. O que acontece? Eu tenho um plano inclinado, não é isso? Aqui com ângulo de 20 graus. Beleza. Esse ângulo é de 20 graus com a horizontal. Veja. Aí você fala assim, professora, mas a força-peso é igual à força normal? Não, aqui é um plano inclinado. A força-peso, gente, ela é sempre na vertical. Então, aqui, ó, eu tenho a força-peso atuando. Agora, veja, a normal, ela é sempre o quê? Perpendicular, aqui, ó, perpendicular ao plano. Então, se aqui eu tenho escorrega, a normal está aqui, tá? A força normal está aqui. Então, eu preciso calcular essa força normal. Agora, lembra, se eu tenho um plano inclinado, eu vou calcular isso pelo plano inclinado. O que eu faço? Eu vou projetar essa força normal aqui para baixo. Aqui, o plano vai ser o meu eixo X e essa projeção aqui, ó, vai ser meu eixo Y. Por quê? Agora, o meu plano está inclinado. Agora, galera, então a normal, como eu vou projetar aqui, eu vou chamar de FY, tá? Porque eu estou projetando. Porque normalmente se fala, é com a horizontal, então se passa aqui e aí se faz o triângulo aqui com essa base. E não é. A base, então imagina que aqui tá, né, o solo, porque ele tá com 20 graus em relação ao solo. Só que você não pode fechar o triângulo aqui, porque senão 90 graus vai ficar deslocado. Você tem que projetar aqui algo paralelo ao eixo X, tá? Então, tá aqui, assim que eu vou fazer o plano inclinado, assim que eu vou calcular normal. Então, eu já sei aqui, ó, vou colocar aqui do ladinho, que FY é igual ao normal, eu só estou projetando, tá? Então, o ângulo de 90 vai ficar aqui. Se você fechasse o triângulo com o solo, o ângulo de 90 ficaria aqui, ó. Ou, né, mais para cima, se você quisesse aqui, mas ele ficaria do lado de cá. Estaria errado, né? Então, veja, o que você quer achar é a normal. Então, só para a gente relembrar. Aí, se você está projetando a normal aqui, então ela vai ser, na verdade, o FY, ok? Tá, o que você tem? Você tem a força-peso, que é da criança, e ela já te dá, inclusive, já calculado que é 267. Então, você tem
é essa parte aqui do triângulo. O que é essa parte do triângulo? É a hipotenusa. O que você quer descobrir? Você quer descobrir o FY, que é a projeção da normal, porque você quer saber o valor da normal. O que é isso daqui? Lembra que se esse ângulo aqui é 20 graus aqui, então aqui você tem um ângulo de 20 graus, né? Então, o que você vai querer descobrir é o cateto adjacente, né? Então, aqui é o cateto adjacente. O que faz a conexão com o cateto adjacente à hipotenusa? É o cosseno. Então, cosseno de 20 vai ser igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é meu cateto adjacente aqui? Meu cateto adjacente é o que eu quero descobrir, que é o FY, que é igual a normal, certo? Então, já vou colocar aqui, ó, cosseno de 20 é igual ao cateto adjacente, que é a normal, né, que é o FY, que é o que eu quero descobrir, sobre a hipotenusa, que é a força-peso. Ou seja, o cosseno, eu vou ter aqui, ó, vou já isolar a normal, então eu vou ter a força-peso aqui, que é 267, vezes o cosseno de 20. Se você fizer essa conta aqui, de 267 vezes o cosseno de 20, vai dar uma normal igual a 250,9 newtons. Tá? Então, aqui é o valor da normal. Ah, e por que a gente estava calculando isso mesmo? Vamos retomar, porque a gente quer calcular a energia térmica e a gente precisava da normal. Então, 0,10 vezes 250,9 vezes vezes o quanto ele se deslocou. Ele até fala, um escorrega de 6,1 metros, né? Eu até não coloquei ele aqui nos dados, mas se você depois quiser colocar, ele fala aqui, ó, 6,1 metros. Então, delta X, 6,1. Isso aqui vai dar igual a 153,1, tô falando de energia, joule, certo? Então, essa aqui, ó, é a resposta da letra A. Bom, gente, então a gente respondeu a letra A. Na letra B, ele pede a velocidade final. Vamos ver. Se ele quer saber a velocidade final, como é que a gente calcula a velocidade? Aqui a gente está falando de energia, né? Então, o que faz a relação com a velocidade, né? É a energia cinética. Então, aqui, ó, a energia cinética, se eu estou falando da velocidade final, é energia cinética final, né? Eu preciso descobrir por quê, ó. É mv ao quadrado sobre 2, né? Ou meio vezes mv ao quadrado. Então, mv ao quadrado dividido por 2. Beleza. Ele quer saber, se ele quer saber a velocidade final, se eu tiver energia cinética final, eu consigo descobrir a velocidade final. Ah, mas eu não tenho a massa. Você tem o peso, você sabe com a aceleração da gravidade, então você consegue saber a massa da criança, certo? Agora, a gente não tem essa energia cinética final, então a gente precisa achar. Por isso é importante esse conceito de conservação de energia, porque se isso é um sistema que a gente chama de sistema isolado, o que a gente tem? A gente tem que o trabalho, né, como a gente já tinha colocado, é igual à somatória das energias, que nesse caso, energia mecânica mais a energia térmica. Veja, até a energia térmica a gente já tem, que a gente calculou na letra A, que é 153,1. Nesse caso, como a criança escorrega sem uma força externa ao sistema, professora, mas é a gravidade, estou pensando num sistema isolado, se tem alguma outra força, né, ele está caindo aqui, normalmente, se eu só colocar a criança aqui, ela escorrega. Né? Então, eu não estou empurrando ela, só coloquei ela aqui, ela já começa a escorregar. Então, não tem trabalho externo, é zero. Agora, vamos lembrar, o que é energia mecânica? A energia mecânica é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. E aqui eu até vou colocar já aqui, ó, 153,1. Até tenho, né, essa energia térmica. Beleza, eu tenho aqui, então, a variação da energia cinética, a variação da energia potencial. Olha, o que é a variação? Não é o final menos inicial? Então, aqui, ó, eu tenho a energia cinética final menos a energia cinética inicial, mais a variação do ΔU, mais a energia térmica, 153,1. Beleza, olha, eu consigo, de repente, achar a energia cinética final por aqui, né? Agora, para isso, eu preciso ver se eu consigo calcular a energia cinética inicial e a variação da energia potencial.
Vamos calcular, vamos ver se a gente consegue calcular as duas coisas, porque aí calculando isso, aí sim a gente consegue fazer a letra B. Eu vou deixar espaço aqui para resolver a letra B e vou responder aqui nesse canto, tá? Então tá, vamos primeiro calcular aqui, ver se a gente consegue achar a energia cinética inicial. Ó, ele dá a velocidade inicial, não dá? Então, se ele dá a velocidade inicial, a gente sabe que a energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Porque é meio vezes, né? Então tá aqui. Aí, o que acontece? Se eu tenho a massa, bom, é só pegar aqui, para eu saber a massa, é só pegar 267, como eu tenho a força-peso aqui, né? Então, que é 267, se eu quero saber a massa, é só pegar 267, dividir por 9,81, eu já acho a massa dessa criança. Se eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar num valor de 27,2, tá? Então, pegando 267 dividindo por 9,81, eu acho a massa da criança que é 27,2 quilos, né? Tá coerente para uma criança, beleza. Então, aqui, ó, 27,2, eu tenho a velocidade inicial, porque o problema me deu aqui 0,457 metros, 0,457 metros por segundo, né? Ao quadrado, dividido por 2. Se eu fizer aqui, ó, essa conta, eu vou chegar num valor de 2,84 joules, porque eu tô falando de energia cinética. Então, ó, 0, já consigo substituir mais alguma coisa. Energia cinética final menos, ó, a inicial a gente acabou de calcular, 2,84, mais o ΔU, mais 153,1. Bom, para a gente achar a energia cinética final, ainda preciso calcular a variação da energia potencial. Muito bem, se vocês procurarem no livro a equação, então vou fazer aqui outra cola, tá? A equação de número 8.7, ela fala que, se você buscar lá a equação 87, a variação da energia potencial é m vezes g vezes, na equação ele até coloca como y final menos y inicial, ou seja, de onde partiu para aonde é o final, menos de onde partiu, ok? Então eu tenho altura, e se eu tô falando de gravitacional, eu tô falando de algo vertical, né, gente? Então é a altura final menos a inicial. Agora, é importante que vocês consigam entender a grande diferença. Quando eu fiz isso daqui, ó, eu fiz isso daqui para poder achar, para poder fazer um plano inclinado, para poder achar a normal, que é o que estava aqui. Agora, nesse caso, se eu quero saber a altura final e inicial, imagina que eu tenho o escorrega, 20 graus com a horizontal. Aqui eu fiz um plano inclinado e essa foi a minha base, porque eu queria saber o plano inclinado, queria saber a normal. Agora, nesse caso aqui, ó, eu quero saber a altura inicial e a altura final. A final tá fácil, né? A criança vai chegar aqui embaixo. Então, a criança partiu daqui de cima, né? E vai chegar aqui no final, né? Vai chegar aqui no chão, vai chegar aqui em 0, essa é a minha origem. Então, aqui eu já sei que é 0, a final, beleza. Agora, qual é a inicial? Veja aqui, esse escorrega tem 6,1 metros, beleza? Só que o que acontece? Não me interessa que tem isso daqui. Se eu quero saber em relação à energia potencial, o que me interessa é a altura. Agora sim, o que me interessa é isso aqui. É a altura que está o escorrega, ou seja, a altura que a criança vai se deslocar, mas é a altura. Então, o meu y inicial, ou seja, minha altura inicial é essa daqui, tá? Então, eu vou ter que fazer uma outra conta aqui para poder achar esse y inicial. Agora, a referência é o chão, não é mais plano inclinado, porque eu quero saber a altura, não quero saber a normal que está inclinado. Consegue entender a diferença de uma coisa para outra? Bom, como que eu calculo isso?
né? Eu tenho que a hipotenusa, que é 6,1, eu vou apagar tudo isso daqui para poder fazer essa conta aqui embaixo, né? Eu tenho a hipotenusa, que é o tamanho desse escorrega, né? O quanto que a criança vai percorrer nesse escorrega. Eu tenho o ângulo e eu quero saber essa altura, que é ali meu y inicial. Eu consigo fazer isso daqui? Sim, né? Porque se o ângulo está aqui, o que é isso aqui? Cateto oposto. Então, na verdade, o que faz essa relação? É seno, né? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o ângulo aqui, ó? O ângulo aqui é 20. Então, eu vou ter seno de 20 vai ser igual ao cateto oposto, que é o y inicial, que é o que eu quero saber para colocar aqui para achar o ΔU, sobre a hipotenusa, que é 6,1. Então, na verdade, meu y aqui é só fazer, ó, o seno de 20 vezes 6,1. Bom, então o valor aqui, ó, de y inicial vai ser igual a 2,09 metros. Tá, por que eu quero saber, então, essa altura inicial? Porque só assim, né, que você vai conseguir pegar esse valor aqui, ó, de y, que é a altura do escorrega, e colocar nessa equação aqui 8,7 para poder calcular a variação da energia potencial. Tá? Então, vamos lá. Para o lado de cá, eu vou ter que a variação da energia potencial, massa vezes a gravidade, eu nem preciso fazer essa conta, porque o problema já tinha me dado qual era a força-peso da criança, que é 267, vezes aqui o x final, né, que era 0, a gente já tinha, porque ela vai chegar no chão, que vai ser o final, né, a direção final da criança, menos a inicial que a gente acabou de calcular, que é a altura do escorrega, né? Não é o percurso do escorrega, é a altura. Se eu fizer essa conta aqui, então eu vou chegar num valor de menos 557,0 joule. Beleza? Então agora achei a energia, variação da energia potencial. Tá. Vamos retomar. Para que eu queria saber a variação da energia potencial? Porque assim eu consigo calcular a cinética final. Vamos fazer isso? A cinética final menos 2,84. Agora eu já sei que a variação da variação da energia potencial é menos 557, né? E aqui mais 153, que era a térmica, que foi a primeira que a gente achou. Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar num valor de energia cinética final, deixa eu fazer a continha aqui, vou chegar num valor de 405,94 joules. Confere aí, vê se é isso que vocês chegaram. Então, eu cheguei na energia cinética final. Nossa, professora, é tanta coisa que eu já me perdi. A letra B pedia velocidade final. Para a gente achar a velocidade final, a gente tinha que saber a energia cinética final. Para achar a energia cinética final, eu uso a lei aqui, né, da conservação de energia de um sistema isolado. Sei que a força externa é igual a 0. Calculei tudo isso para achar a energia cinética final. Tá? Então, tudo que eu calculei aqui, ó, tanto a cinética inicial, a variação da potencial, tudo que eu calculei aqui era tudo para chegar na energia cinética final. Para quê? Para achar a velocidade final. Então, vamos lá, finalmente, calcular a letra B. Então, a energia cinética final é igual a meio que multiplica mv ao quadrado, ou seja, mv ao quadrado dividido por 2. Agora, eu já sei que isso aqui é 405,94, né? Isso aqui é igual à massa da criança, que a gente já tinha até calculado aqui para a primeira, que era 27,2 vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. Então, na verdade, quando eu faço isso, né, 405,94
0,94 vezes 2 dividido por 27,2 vai dar um valor de 29,85. Aqui é o quadrado, então tem que tirar a raiz. Então, velocidade final vai ser igual a raiz de 29,85. Isso daqui vai dar uma velocidade final igual a 5,46 metros por segundo. Veja, você tem a força da gravidade atuando aí, né? Então, a velocidade, como é que você pode saber pelo menos se o seu resultado está coerente, né? Uma das coisas que você pode analisar é a velocidade. Imagina, a criança está no escorrega. Imagine você sobe no escorrega todo bonitão lá, né? E começa a escorregar. Concorda que a velocidade final tem que ser maior do que a inicial? Então, você pode comparar isso daqui, né? Você chegou num valor de 0,0 alguma coisa, opa, tá errado, né? A velocidade final sempre tem que ser maior do que a inicial se eu tô pensando numa criança escorregando.